Existe um sistema invisível que está moldando a forma como você pensa, sente e até quanto tempo consegue prestar atenção em algo. E o mais preocupante, ele está funcionando o tempo todo, sem que você perceba. Hoje, vivemos cercados por estímulos que parecem inofensivos. Vídeos curtos, notificações, recompensas instantâneas. Tudo rápido, fácil e sempre disponível. Mas, por trás dessa conveniência, existe uma lógica poderosa que pode estar reconfigurando o seu cérebro. E se a sua dificuldade de foco não for falta de disciplina? E se aquela necessidade constante de checar o celular, a inquietação e até a perda de interesse em atividades simples forem resultado de algo muito maior? Como chegamos a esse ponto em que o tédio se tornou insuportável? Por que tarefas que antes eram normais agora parecem difíceis de sustentar? E o mais importante, o que está acontecendo com o nosso sistema de recompensa? Antes de responder tudo isso, precisamos voltar ao começo e entender o papel de uma substância que controla muito mais do que você imagina. Como chegamos aqui? Para entender o que está acontecendo, é preciso começar pelo básico: a dopamina. Trata-se de um neurotransmissor essencial para o funcionamento do cérebro, diretamente ligado à sensação de prazer, recompensa e motivação. Sempre que você realiza uma atividade que o cérebro considera positiva, comer, aprender algo novo, alcançar um objetivo, há liberação de dopamina. Mas a dopamina não está ligada apenas ao prazer em si. Ela está profundamente conectada à antecipação da recompensa. Ou seja, muitas vezes, o cérebro libera a dopamina não quando você recebe algo, mas quando espera receber. Esse detalhe é fundamental para entender por que certos comportamentos se tornam repetitivos. Em condições naturais, esse sistema funciona como um mecanismo de sobrevivência. Ele incentiva comportamentos importantes: buscar comida, interagir socialmente, explorar o ambiente. O problema começa quando esse sistema passa a ser estimulado de forma artificial e em excesso. É aqui que entra a diferença entre recompensas naturais e estímulos artificiais. Enquanto atividades reais exigem esforço e tempo para gerar satisfação, os estímulos digitais oferecem recompensas instantâneas, constantes e imprevisíveis. Um vídeo, um like, uma notificação, tudo disponível em segundos. Com o avanço da tecnologia, especialmente após a popularização dos smartphones, esse tipo de estímulo se tornou onipresente. Antes, momentos de tédio eram comuns: filas, deslocamentos, intervalos. Hoje, esses espaços foram preenchidos por conteúdo infinito. E não é por acaso. Plataformas digitais são desenvolvidas com base em princípios de engenharia de atenção. Isso significa que cada elemento, notificações, cores, sons, rolagem infinita, é cuidadosamente projetado para manter o usuário engajado. Um dos mecanismos mais poderosos utilizados é o chamado reforço variável, o mesmo princípio usado em cassinos. Você nunca sabe quando vai receber algo interessante, um vídeo melhor, mais curtidas, uma mensagem importante. Essa imprevisibilidade faz com que o comportamento se repita continuamente. O resultado é um ambiente onde o cérebro está constantemente sendo estimulado, sem pausas. Um cenário completamente diferente de qualquer outro momento da história humana. E, diante disso, surge uma questão inevitável. O nosso cérebro, moldado para um mundo muito mais lento, está preparado para lidar com esse nível de estímulo constante? O problema atual. O impacto desse sistema começa com um ciclo simples, mas poderoso: estímulo, dopamina, repetição. Cada vez que você recebe uma recompensa, um like, uma notificação, um novo conteúdo, há uma pequena liberação de dopamina. Isso reforça o comportamento e aumenta a probabilidade de você repeti-lo. Com o tempo, esse ciclo se intensifica. O cérebro começa a buscar cada vez mais estímulos para obter o mesmo nível de satisfação. É o mesmo princípio observado em outros tipos de vício. E aqui está um dos efeitos mais perceptíveis: a redução da capacidade de foco. Estudos mostram que a exposição constante a estímulos digitais pode prejudicar a atenção sustentada, aquela necessária para tarefas mais longas e complexas. Isso acontece porque o cérebro se acostuma com recompensas rápidas. Atividades que exigem esforço contínuo, como estudar, trabalhar ou até assistir a algo mais longo,
passam a parecer menos interessantes. Ao mesmo tempo, há um aumento da ansiedade e da inquietação mental. A ausência de estímulo, mesmo por poucos minutos, pode gerar desconforto, como se o cérebro estivesse constantemente esperando por algo. Esse padrão se aproxima do que especialistas classificam como vícios comportamentais. Diferente de substâncias químicas, aqui o vício está no comportamento em si, no ato de checar, rolar, consumir. Na prática, isso afeta diretamente a produtividade. Tarefas são interrompidas com frequência, a concentração se fragmenta e o tempo parece desaparecer ao longo do dia. Os jovens são especialmente vulneráveis. Crescer em um ambiente onde o estímulo digital é constante pode impactar o desenvolvimento da atenção e da autorregulação. Outro efeito importante é a perda da tolerância ao tédio. Momentos que antes eram neutros, esperar, refletir, simplesmente não fazer nada, agora se tornam incômodos. E talvez o ponto mais sutil e ao mesmo tempo mais profundo seja a alteração da percepção de prazer. Atividades simples, como ler um livro, caminhar ou conversar, podem parecer menos estimulantes em comparação com a intensidade do conteúdo digital. É como se o padrão de prazer tivesse sido elevado, e tudo o que não acompanha esse ritmo perde valor. Diante disso, surge uma transformação silenciosa. Não é apenas o comportamento que muda, é a forma como o cérebro passa a interpretar o mundo. E então fica a pergunta: se o nosso sistema de recompensa está sendo constantemente reconfigurado, o que isso significa para o futuro da nossa atenção? Conclusão e reflexão. Ao olhar para todo esse cenário, a ideia inicial começa a fazer mais sentido. Talvez não seja apenas uma questão de disciplina. Existe um sistema inteiro, cuidadosamente projetado, que influencia e muitas vezes direciona o comportamento humano. A dificuldade de foco, a necessidade constante de estímulo, a sensação de inquietação. Tudo isso pode ser menos sobre falta de controle e mais sobre um ambiente que explora os limites do cérebro. E isso leva a uma reflexão inevitável. Até que ponto ainda temos controle sobre a nossa própria atenção? A atenção, afinal, é um dos recursos mais valiosos que temos. É através dela que aprendemos, criamos, tomamos decisões. Quando ela é fragmentada, tudo o resto também se fragmenta. Talvez o primeiro passo não seja mudar o comportamento imediatamente, mas entender o que está acontecendo. Reconhecer os mecanismos, perceber os padrões, questionar os impulsos. Porque no fim, a questão não é apenas sobre tecnologia, é sobre autonomia. E então fica a provocação final. Se a sua atenção está sendo constantemente disputada, quem realmente está no controle? Quem está no controle da sua mente? Existe um sistema invisível moldando seus pensamentos, emoções e desejos. Mas a palavra de Deus já nos alertava sobre isso muito antes da tecnologia existir. A Bíblia declara em Romanos 12, versículo 2: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento." Vivemos em uma geração cercada por estímulos constantes, distrações rápidas, prazeres instantâneos, recompensas fáceis. Tudo parece inofensivo, mas está, pouco a pouco, moldando a forma como pensamos e sentimos. Aquilo que hoje a ciência chama de dopamina, a Bíblia já tratava como algo ainda mais profundo, o desejo do coração. Em Gálatas 5, versículo 17 está escrito: "Porque a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne." Existe uma guerra acontecendo dentro de você. De um lado, o impulso por prazer imediato, distração constante e gratificação rápida. Do outro, o chamado de Deus para uma vida com propósito, disciplina e paz verdadeira. O problema não está apenas nas redes sociais, está no que elas alimentam dentro de nós. Jesus disse em Mateus 6, versículo 21, "Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração." Se a sua atenção está constantemente presa em coisas superficiais, seu coração também estará. E é por isso que hoje tantas pessoas não conseguem se concentrar,
sentem ansiedade constante, perdem o prazer em coisas simples, vivem inquietas, sempre buscando mais um estímulo. Mas a palavra revela algo poderoso. Isso não é apenas um problema moderno, é um problema espiritual. Em primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12, o apóstolo Paulo diz: "Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma." Essa é a chave. Não é sobre o que você pode ou não pode fazer, é sobre o que está te dominando. Se você não controla sua atenção, algo ou alguém vai controlar por você. Mas existe uma saída. Deus não nos chamou para viver presos a impulsos, vícios ou distrações. Ele nos chamou para viver em liberdade. Em segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 7, está escrito: "Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio." Domínio próprio não é apenas disciplina, é fruto do Espírito. E isso significa que a transformação que você precisa não começa no comportamento, começa no interior. Jesus oferece algo que nenhum estímulo digital pode dar: paz verdadeira. Em João 14, versículo 27, ele diz: "Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vou-la dou como o mundo a dá." O mundo oferece prazer rápido, mas Deus oferece paz duradoura. O mundo oferece distração, mas Deus oferece propósito. O mundo prende sua atenção, mas Deus liberta sua mente. E então fica a pergunta: se sua mente está sendo constantemente ocupada, ela está sendo preenchida com o quê? A Bíblia nos orienta em Filipenses 4, versículo 8: "Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, nisso pensai." Talvez hoje não seja apenas sobre reduzir distrações. Talvez seja sobre entregar sua mente a Deus. Porque no final, a maior batalha não é pelo seu tempo, é pela sua alma. E Jesus continua chamando. Em Mateus 11, versículo 28, "Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Se você está cansado, inquieto, preso em ciclos que parecem não ter fim, hoje é o dia de retomar o controle, não sozinho, mas com Deus. Entregue sua mente, sua atenção e seu coração a Ele, porque só Cristo pode restaurar aquilo que o mundo fragmentou.